Em 2020, a crise mundial provocada pela pandemia trouxe ao mundo as consequências de se ter uma única nação fornecedora como a China. Não foram poucos os países que, em determinado momento da pandemia, se viram com falta ou atraso em pedidos de materiais médicos, equipamentos e itens do dia a dia de suas populações por não terem a manufatura em seus territórios ou uma segunda via que não a produção chinesa. Já é possível identificar o início de uma dissolução mundial da produção atual na China em direção a outros países em busca de mão de obra mais barata e a diversificação das cadeias produtivas. Por isso, neste vídeo trouxemos as economias que já estão ou que terão os holofotes em sua direção para uma mudança econômica nas próximas décadas. A economia chinesa teve seu crescimento nas últimas décadas pautado em baixo valor de mão de obra, ótima infraestrutura para a distribuição da produção e facilidades fiscais com o mundo capitalista. Porém, um de seus pilares para a tamanha expansão passou a ter mudanças significativas. A renda per capita no país saltou de 774 dólares no ano de 95 para 11.610 dólares em 2018. O resultado desta mudança fez com que a produção em solo chinês não fosse mais tão atrativa em relação a custos como décadas atrás, fazendo com que diversas empresas com fábricas na China passassem a direcionar seus olhares para outros países com certas semelhanças. Países esses que passaram a ter uma mudança econômica na última década, porém que ainda possuem um valor de mão de obra considerado baixo para a produção de produtos no país. O primeiro nesta lista é outro país situado na Ásia, o Vietnã, que nas últimas décadas foi uma das economias que mais cresceram por todo o mundo, saindo de um país devastado por uma guerra e que tinha a maior parte de sua população em pobreza extrema para um país considerado de renda média em apenas 20 anos. Tamanha mudança se deu ao início dos anos 2000, com empresas como a Nike que passaram a migrar suas fábricas da China para o Vietnã em busca de mão de obra ainda mais barata, antecipando um movimento que milhares de empresas buscaram fazer anos depois. Empresas como Intel, LG, Samsung, Apple, Hyundai, Panasonic, entre outras que já possuem fábricas ou sedes no país, além de muitas outras que estão no mesmo caminho. Todo este movimento fez com que o PIB per capita vietnamita saísse de 390 dólares nos anos 2000 para 2.700 dólares em 2019. Um crescimento espantoso em tão pouco tempo que tornou o Vietnã uma das economias que mais cresceram por todo o mundo nas últimas 2 décadas. A recente guerra comercial travada por China e Estados Unidos nos últimos anos também foi fator determinante para impulsionar todo este desempenho da economia, onde o país americano investiu milhares de dólares para conseguir levar fábricas e toda a cadeia produtiva de diversas empresas sediadas na China para o Vietnã, fazendo com que a economia vietnamita fosse apontada por muitos como a nova China, tendo ainda uma mão de obra barata e com altas margens para crescer, com sua renda média atual estando em níveis similares ao da China de 2005. Porém, o país não possui a mesma escala geográfica que a China. Com uma população quase 15 vezes menor, é pouco provável que sejam capazes de alcançar os níveis de produção chineses com a escala de sua população atual. Apesar deste fator negativo, o país segue recebendo enorme investimento estrangeiro e apoio do governo para ser cada vez mais atrativo e se tornar um dos polos de produção mundial. Porém, não somente o Vietnã recebeu largo investimento estrangeiro migratório de empresas sediadas na China, mas também a Índia, que é o único país no mundo com tamanha população comparável aos níveis chineses, e onde o PIB per capita atual se encontra aos 2.100 dólares. O país hoje se destaca por um largo recebimento da produção de produtos de tecnologia ao invés de manufatura simplesmente, sendo o segundo maior produtor de celulares no mundo, com 11 milhões de unidades produzidas por ano em 2017. Apesar destes números impressionantes, a Índia é comparável com a China na década de 80, com imensa população, baixo valor de mão de obra, mas ainda um baixo nível em infraestrutura para o deslocamento de sua produção em todo o seu território. Entretanto, esse cenário vem sendo revertido aos poucos nos últimos anos. Segundo o site Invest in India, o governo indiano investiu somente em 2017 123 bilhões de dólares em infraestrutura portuária do país, já que 70% das exportações indianas saem de portos no país e seguem importantes rotas marítimas da região.
Outro grande investimento de infraestrutura indiano é o corredor norte e sul de transporte, que tem como objetivo o deslocamento multimodal da produção, saindo da Índia em direção a São Petersburgo, na Rússia, cortando o caminho pelo Irã e Azerbaijão, facilitando a movimentação atual que é feita principalmente por navios e reduzindo pela metade o tempo de transporte, trazendo uma redução de até 30% nos custos dessa importante rota. Além de tamanhos benefícios, o corredor norte-sul é um dos grandes projetos de oposição do governo indiano com a China, pois atualmente o país chinês tem buscado consolidar sua nova rota da seda. São importantes rotas saídas da China em direção às maiores economias do mundo e parceiros econômicos chineses, porém que tem um dos seus trajetos dentro da região da Caxemira, um grande ponto de disputa entre os dois países. Portanto, é fácil notar que aqui essa disputa deixa de ser só comercial e traz fatores geopolíticos e militares para o assunto. Entretanto, a Índia segue no caminho certo, investir em infraestrutura, que é seu grande ponto fraco nessa disputa pela produção mundial. Outro dos maiores concorrentes para receber a manufatura vinda da China é o México. Com a facilidade de envio dos produtos manufaturados direto para os Estados Unidos, ser signatário de importantes acordos econômicos na região e o seu baixo valor de mão de obra são todos fatores determinantes para a atração de diversas companhias para o país. Este movimento já vem acontecendo, como mostram os dados econômicos do ano de 2018, onde houve um aumento de 10,6% nas exportações do México para os Estados Unidos, totalizando 346 bilhões de dólares. Em comparação com a China, representam 64% de toda a exportação do país asiático para os Estados Unidos no mesmo ano. Para efeitos de comparação, uma consultoria prestada pela McKinsey & Company aponta que uma produção de um simples par de jeans da China para os Estados Unidos está 12% mais cara que a mesma produção no México sendo enviada para o país americano. Não à toa, 160 executivos americanos, em uma pesquisa da Following Learners, disseram pretender trazer 2/3 de sua base de manufaturas sediadas na China para solo mexicano nos próximos 2 anos. O país possui fatores de atração das grandes indústrias mundiais e vem investindo fortemente em infraestrutura para que possa atrair ainda mais capital estrangeiro, visando o desenvolvimento de seu território. Com obras ao sul do país, como o Tren Maya, que terá como finalidade o transporte turístico e cargueiro na região, o corredor interoceânico de Tehuantepec, visando ligar 2 importantes portos do país, e o mega depósito de lítio em Sonora, são exemplos do investimento nacional e estrangeiro na região para comportar tal demanda, atual e futura no país. Em resumo, não é possível apontar facilmente qual será o grande beneficiário dessa mudança global, porém é possível identificar que existem diversos indícios de que ela ocorrerá e teremos uma maior globalização da produção nas próximas décadas. Comente abaixo se você gostaria de um vídeo dedicado para cada um destes países, explicando mais de seu desenvolvimento e investimentos que estão sendo feitos por lá. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com o máximo de pessoas possível, pois isso ajuda demais a levar o conteúdo adiante, e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Grande abraço e até o próximo vídeo.